Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, entrando na aula de número 1 da disciplina Introdução, aliás, perdão, da disciplina Gesel 3. Isso, como nós falamos, a mitzvah de Gesel, ela tem um número muito grande de ramificações. Exatamente por isso, ela foi dividida em 3 disciplinas e agora nós chegamos na última parte. Nas 2 disciplinas anteriores, vocês estudaram o quê? Vocês estudaram exatamente a respeito digamos assim, das ramificações do Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, livro escrito inclusive dentro do ano de 1984. E esse livro, ele contém bastante coisa a respeito das ramificações de Gesser. No entanto, existem outras ramificações que não foram citadas pelo Dr. Adrian Lichtenstein e na aula de hoje começaremos a listá-las aqui. Essas ramificações, elas são listadas por quem? Elas são listadas por Narmânides. A partir do momento que Narmânides ele vai lá e classifica que todas as leis entre o ser humano e seu próximo, elas devem ser julgadas pelo tribunal noético, ou seja, o tribunal das 7 leis universais, e ele vai falar que elas vão entrar, inclusive o julgamento delas, vão entrar, inclusive, dentro da lei de Dinim, automaticamente, então, automaticamente você lista também o que as regras entre o ser humano e seu próximo relativo ao furto, ao roubo ou alguma prática assim hedionda. Então, gente, vamos começar então falando sobre alguns pontos nessa aula de hoje e dentre eles, a primeira aula, vamos falar sobre um objeto perdido. O que se faz quando, por exemplo, a pessoa acha algo que está perdido, né? De repente aquilo está no meio da rua, algum lugar, ou então, de repente, aquilo ali foi achado dentro de um certo local, uma propriedade que muitas vezes não tem dono, e uma propriedade de via pública, por exemplo. O que fazer nesses casos? Então, é isso que nós falaremos na aula de hoje. Então, essa ramificação, ela foi listada como a 17ª ramificação da lei de Gesel, e ela tem por título Devolver o objeto perdido ao seu dono. Qual é a referência dela? Onde nós encontramos a referência para essa ramificação? A referência para essa ramificação era encontrada exclusivamente dentro de Êxodo capítulo 23, versículo 4. Êxodo capítulo 23, versículo de número 4, onde está escrito o seguinte: certamente a devolverás a ele. E daqui? O que nós aprendemos a respeito desse ponto? É o que nós trataremos dentro da aula de hoje. Vamos lá, falar um pouquinho então sobre isso. Aqui, a ordem principal é para devolver qualquer objeto perdido, desde que haja a possibilidade de identificar o proprietário, ou para salvaguardar o objeto até que o proprietário seja encontrado. Guardar o objeto para si seria então uma forma de furto, ou seja, reter o objeto para si, né? Seria então uma forma de furto, a menos que não haja como identificar os donos, ou se foi perdido permanentemente, como no fundo do mar. Devolvê-lo à pessoa errada seria ajudar outra pessoa no roubo, por exemplo. Em vez disso, deve-se fazer um esforço positivo para encontrar o proprietário e devolver o objeto. Então, vamos tratar aqui de alguns pontos, primeiramente. Então, o que nós aprendemos aqui? Uma vez que você acha um objeto que ele não tem, por acaso, ele foi perdido em algum lugar, a gente sabe que não existe nenhuma propriedade que por si só ela exista e apareceu de repente ali
sem que tenha um verdadeiro dono. Ou esse dono adquiriu ela ele herdou aquilo, ou o dono, por exemplo, ele adquiriu através de empréstimo, de compra e venda e por aí vai. E esse dono, por acaso, ele perde esse objeto em algum lugar. Você encontrou. Qual o procedimento correto? O correto nessa área é você devolver aquele dono. Então levar esse objeto dentro de alguns setores de achados e perdidos. Esses achados e perdidos, eles vão fazer o quê? Eles vão notificar a pessoa e a pessoa vai comparecer naquele determinado local e após comparecer naquele determinado local, em si, aquela pessoa então vai provar que aquele objeto é dele e vai ter o objeto de volta. Seria isso. O que acontece então se uma pessoa, de repente, ela acha esse objeto, se for valor monetário, ela usa ele para algum fim, ou se for algum valor, digamos, que não seja um valor monetário, mas se for algum tipo de valor, digamos assim, que seja um valor praticamente de um objeto, né? O que, que aconteceria nesse caso? Ocorreria, então, que dentro dessa prática que ela estaria usando algo que pertence a outro. E usar algo que pertence a outro, sem autorização do outro, é um tipo de furto, exatamente. Então, essa pessoa estaria fazendo o mesmo erro que nós aprendemos lá na primeira ramificação, lá de Gese 1, lembra daquela? Ou seja, não furtar. Então, é isso que a pessoa acaba fazendo se de repente ela retém esse objeto, não devolve àquela pessoa, ou então não leva para um setor que pode fazer esse tipo de trabalho de devolução, e de repente ela usufrui daquilo, ela está cometendo um tipo de furto. Existe exceção a essa regra? Sim, existe. Qual a exceção? Se o objeto ele está no fundo do mar. Porque, teoricamente, esse objeto no fundo do mar não tem como ter certeza que ele tem um dono próprio. Então, nesse caso, ele não teria algum tipo de, digamos assim, de certeza, de convicção, ele poderia dar para a pessoa errada aquele objeto, seria o mesmo seria o mesmo que levar alguém a roubar, porque ela pode não ser a verdadeira dona. Então, ele tem que se tomar esse cuidado. Tá, de onde nós aprendemos isso? Aprendemos isso principalmente em Sefer Hinur número 538. Sefer Hinur 538 vai dizer para devolver um item perdido a seus donos, e na explicação, os sábios de bendita memória disseram no Tratado Bava Metzia, página 30a, que devolver um item perdido é uma ordem, e essa ordem repetida em outro lugar na Torá, como é declarado em Êxodo 23, versículo 4. Quando você encontrar o boi de seu inimigo, etc., você certamente o devolverá a seu irmão. Então, a raiz dessa ramificação, explica o Sefer Hinur, é bem conhecida, pois há nele um benefício para todos e para o ordenamento do Estado, como o esquecimento existe com todas as pessoas, também seus animais e todos os seus animais fogem daqui para ali. Então, a ideia principal é reconduzir sempre ao seu próximo aquilo que ele perdeu. E esse próximo, ele pode ser tanto seu amigo quanto seu inimigo. O dever de estar devolvendo não equivale, por exemplo, se você gosta ou não. Se você, mesmo que você não goste da pessoa, entende, então, ainda precisa fazer essa devolução. Por quê? Pelo ato em si. O ato, porque o furto prejudicaria principalmente você. Você pode até levar a pensar, olha, eu vou prejudicar o fulano de tal, ou prejudicar o ciclano, né? Porque ele é uma pessoa muito má, muito ruim, não gosta de mim, então vou lá e vou prejudicar. Você está prejudicando a quem? A ele? Não. O roubo, o furto está sendo prejudicial à própria pessoa que o faz. Tem uma falta também de amor próprio nisso, né? Vamos lá, então, falar sobre alguns outros pontos.
O Sefer HaMitzvot do Rambam, Mitzvah, mandamento negativo número 269, ele vai dizer o seguinte, que Hashem nos proibiu de ignorar um objeto perdido. Em vez disso, devemos pegá-lo e devolvê-lo aos seus proprietários. E essa é a sua palavra. Não podes ficar indiferentemente, Deuteronômio 22, versículo 1. E já foi explicado no Sefer HaMitzvot, lá no mandamento positivo 204, sobre o que os sábios dizem lá no Midrash Meritá, no Sifrei Devarim 222, 2, a respeito da questão de um objeto perdido. Descobrimos que alguém transgride um mandamento positivo a um mandamento negativo, e a linguagem da Gemara no Tratado Bava Metzia, página 30a, é devolver um objeto perdido, que devolver um objeto perdido é um mandamento positivo. É um mandamento positivo e um mandamento também negativo. E no Mishneh Torah, ou seja, no livro de Deuteronômio, ele repetiu a proibição sobre esse conteúdo. E o mandamento negativo aparece nele. E esse é o seu ditado: você não pode observar o boi ou ovelha de seu irmão se perderem. E no Sifrei Devarim 222, 2, você não pode observar, esse é um mandamento negativo. E antes, ali ele diz: se você encontrar, certamente retornará. Êxodo 23, versículo 4, que é um mandamento positivo. E os regulamentos deste mandamento já foram explicados no segundo capítulo do Tratado Bava Metzia, e Parashá Kitetsei, Mishneh Torah também, sobre roubo e perda de propriedade, legisla sobre isso. Então, de acordo com o Rambam, quando uma pessoa ela não devolve um objeto perdido, ela não apenas comete um erro de não devolver, mas ela comete um erro também de omissão, de negligência. Então, a pessoa estaria errando duas vezes em uma única medida, e não apenas uma única vez. Alguns exemplos que podemos citar: ao encontrar uma carteira, entregá-la intacta ao dono, né? Um animal de seu vizinho, quando ir para a sua propriedade, ou você vê aquele animal perdido, você deve reconduzir ele ao seu vizinho. Então, propriamente dizendo, são práticas que devemos cuidar em todos os momentos, ok? Bem, então vamos, a partir deste momento, estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode digitar aí no chat, no YouTube, que eu estarei respondendo. São agora 18 horas e 35 minutos. Até 18h40 eu estarei respondendo as perguntas, ok? Lembrando que após essa aula, eu vou passar uma atividade para vocês. Atividade que eu postar hoje, você pode me entregar até a próxima quinta-feira, tudo bem? Quando teremos mais uma aula. Aliás, na próxima quarta teremos aula 2 e na próxima quinta teremos aula 3, ok?
Ok, então, gente, então essa foi a nossa aula de hoje, não tivemos nenhuma pergunta. Estarei então postando daqui a pouco para vocês a nossa atividade, a atividade de número 1 da disciplina Gesell 3. Atividade que eu postar hoje, você pode me entregar até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, ok? Shalom, shalom a todos, que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês.